vem alguns outros esclarecimentos, né, que são importantes. Quando a gente propôs essa pesquisa, à Secretaria da Educação do Estado e às direções dos dois SEJAs, a gente pensava um caminho que a gente teria observação, né, das escolas, a gente visitar as escolas e fazer uma observação, a gente teria entrevistas individuais com os alunos, teríamos entrevistas individuais com os professores, teríamos entrevistas com os gestores, teríamos também a análise de alguns documentos da escola. O segundo semestre do ano passado, aliás, o primeiro semestre do ano passado, a gente, no final do primeiro semestre, início do segundo, a gente visitou as escolas e fizemos a apresentação do projeto de pesquisa. Ainda no segundo semestre do ano passado, a gente ainda conseguiu fazer entrevistas com alguns professores, né? E começamos a fazer as visitas. Só que quando a gente estava se preparando no início desse semestre, do primeiro semestre esse ano, para começar a entrevistar os alunos e até entrevistar vocês, veio a pandemia, então a gente entendeu que o melhor caminho seria o experimento do grupo focal, né, que é esse que a gente está tentando viabilizar hoje aqui, né? Já tínhamos feito circular entre os coletivos de professores um formulário, né, com algumas perguntas. Esse formulário foi preenchido por alguns colegas, eu acho que cerca de 14 professores, juntando as duas escolas, 14 professores responderam, ficou bem equilibrado, né? Basicamente, quase que metade de cada uma das escolas. E a partir daquelas perguntas que a gente fez e foram respondidas no formulário, né, a gente começou a fazer essa discussão. A gente já teve 2 outros grupos focais além desse. A gente teve um grupo focal com 3 colegas. Não, eu acho que eu tô... Não, estou confundindo. A gente só teve um grupo focal. E aí, Cosme, me ajuda, a gente teve 1 ou 2, não me lembro mais. Foram 2, né? Foram dois, a gente fez a transcrição de dois grupos. Isso, foram 2 grupos focais. Então, o grupo de vocês aqui é o terceiro grupo focal que a gente está fazendo com colegas professores dos SEJAS. Normalmente, um grupo focal, ele é bom quando ele tem entre 5 e 10 pessoas, mas aí a gente, nessa loucura que está sendo essa pandemia, não dá para a gente contar, é muito difícil a gente encontrar, colocar numa mesma reunião 10 professores, considerando cada um com sua vida, cada um com sua situação. Então, a gente faz com quem aparece, né? Então, a ideia é a gente tocar com quem a gente está, né, com quem a gente está contando, e ao final a gente espera, sei lá, ao final desse ano, início do próximo, tendo uma melhoria das condições, a gente entrevistar mais colegas professores, e a pesquisa que antes ia contar com estudante, eu acho que agora só vai basicamente contar com professores, infelizmente, né, porque fazer entrevista com estudante se torna muito complicado. A observação da rotina da escola também é algo que a gente está jogando para cima, por enquanto, né? E os documentos da escola, isso sim, eu acho que ainda é possível, mas dependendo do documento, nem é tão possível assim, porque tem documentos que a escola não digitalizou, tem documentos que são da rotina da escola, que não tem como sair do espaço físico da escola, enfim, e também não dá para jogar, transmitir por e-mail, por zap, então a gente está com alguns elementos bem prejudicados nessa pesquisa, mas alguns outros, e que para nós era muito importante, que o envolvimento dos professores, para nós está garantido, e a gente vai tentar apostar nisso daí. Alguém tem alguma pergunta, assim, prévia a respeito desse processo como um todo, que gostaria de fazer, ou que, enfim, tem curiosidade? Lá do curso, Alessandro, só tem eu ou tem mais alguém? Algum outro professor? Do curso de extensão, não, só tem você mesmo. Só, né? Só tem você. Ok. Não, tem Márcia. Márcia Cirino também. Márcia está no curso. Ah, Eu Esqueceu de acabei mim, de falar, não é, professor. Márcia? Não é? desculpe, Eu Márcio. acabei. Ela foi a primeira a chegar. Eu disse: olha que saudade que eu tô e tal, não sei o quê. Foi, Exatamente. né? Tem vocês Perdoe. dois. Tem vocês dois. Tá certo. Agora sim, Beleza. também o que a gente tem feito. Pronto, Juliana tá chegando. O que a gente tem feito. Boa noite, Juliana. Tá aí, Juliana?
eu permiti a entrada dela, mas parece que ela caiu. A gente tem chamado todo mundo, entendeu? Então, por exemplo, no nosso curso, boa noite, Juliana, tudo bem? Entendi, Do Alessandro. nosso curso, por exemplo, eu já chamei Daisy, que é lá do Lia Campos, Sim, né? sim, de O artes. problema foi o horário dela que não bateu, né? Mas é isso. Bom, pessoal, então vamos começar, tá certo? Juliana já chegou, Juliana. Eu dei algumas orientações, eu dei alguns esclarecimentos sobre a pesquisa, né? O que a gente tinha planejado, o que a gente está efetivamente realizando. Basicamente, a gente está realizando entrevistas e grupos focais com professores, que é o que é possível fazer nesse formato remoto, né? E como grupo focal, normalmente o grupo focal funciona como? A gente lança uma questão, as pessoas se posicionam, se colocam, e aí é aberto o debate. Fiquem muito à vontade para colocar seus pontos de vista, não se intimidem, eu sei que às vezes isso acontece, a intimidação, às vezes até de se colocar contra ou divergindo daquilo que algum colega fala, mas fiquem muito à vontade, o anonimato de vocês estará garantido, então essa é uma questão que precisa estar bem claro para todo mundo. Resumir bem resumido, Juliana, para você, qualquer dúvida que você tenha, por favor, queira manifestar-se para a gente poder começar. Seu microfone está desligado. Eu acho que deve estar com problema a sua conexão, né? Porque sua imagem também está congelada. Vamos fazer o seguinte, a gente vai começar, e aí é o tempo, eu acho, de você tentar fazer os seus ajustes de conexão, tudo bem? Mas fique à vontade para interromper. Também é isso, pessoal, não tem ordem de fala, tá certo? As pessoas podem ficar à vontade para falar. Eu posso, de repente, até chamar a fala de alguém por uma característica ou uma informação que a pessoa tem que eu acho relevante, pode trazer, mas a dinâmica vai ser muito de vocês. Então, eu vou começar jogando a seguinte questão. Todos vocês trabalham numa escola que ela é exclusivamente para a educação de jovens e adultos, né? Realmente a conexão da Juliana estava dando problema. Vocês trabalham numa escola que é predominantemente de educação de jovens e adultos. Mas vocês também trabalham em escolas, pelo menos quero crer que alguns de vocês trabalham em escolas que não são exclusivamente de educação de jovens e adultos. Alguém aqui trabalha na EJA de uma escola que não é exclusivamente para jovens e adultos? De vocês quatro? Ou na outra escola vocês trabalham no ensino regular? Eu só trabalho no Lia Campus, a minha carga horária é lá, A Alessandro, carga todinha. horária de EJA sua é no Lila Campos. Porque lá é por bloco, aí são mais aulas, entendeu? Sim. Eu tenho que dar, eu sou professor de física, para quem não sabe, né, os outros participantes, Obrigado por retornar, Juliana. eu tenho que dar em 6 meses o conteúdo de 3 anos de física. Lá eles só vão ver física um semestre, entendeu? Então é parecido com a universidade, eles pagam aquela disciplina. Então ele pode estar pagando física no primeiro semestre, como pode estar pagando física no último semestre. Eles vão escolhendo as disciplinas que querem pagar. Sim. Então eu só tenho 4 turmas, são 5 aulas por semana. De certa forma é bom para o professor, né? Porque ele concentra a carga horária em uma única escola. Agora ele tem que saber eleger. Aí foi justamente quando o Cláudio perguntou lá no curso qual era o motivo, né, hoje na nossa discussão, de eu ter, falando lá sobre o curso e qual foi o motivo de eu ter ingressado. Aí foi justamente quando eu falei que eu estou há 14 anos na rede estadual e os 2 últimos anos estou no EJA, então não conhecia o sistema de ensino, né? Então trabalhei em 2019, eu acho que você esteve lá, numa reunião, foi onde a gente se conheceu lá. E esse ano era o 2º ano meu na EJA. Então, praticamente, entendeu? Então, tem esse lado bom para o profissional, porque ele concentra a carga horária lá e dá para se dedicar. Certo. Certo? Entendeu? Márcia, Josimeire, vocês trabalham em outra escola que oferece EJA, além do SEJA? Não, eu só Não, trabalho com no EJA eu só trabalho lá no
só trabalho no Certo. Felipe Guerra. Eu tenho outra escola, mas é regular, mas normal. Uhum. Porque a minha carga horária é pequena, no caso. Aham. Juliana, Bem, parece que... Ah, desculpe, Josmeire, pois não. eu só trabalho no SEDA, mas na verdade, assim, do estado eu já sou aposentada. Então, eu sou do município de São Gonçalo, certo? Porque a prefeitura de São Gonçalo ela tem convênio com o estado. Então, quando Sim. minhas duas matrículas já eram lá no SEDA Professor Felipe Guerra, tanto do município Uhum. como do estado. Mas como eu já me aposentei do estado, agora eu estou só com a matrícula do município lá no SEDA. Certo. Juliana, e você? Você atua em outra escola que não o SEJA? Sim, sim. Com EJA, no Dinarte Maris também. Ah, tá. Maria José, você é só lá no Felipe Guerra, né, Maria José? Eu tinha duas matrículas, né? Então, eu tinha 60 horas. Aí, de uma matrícula, que era do vespertino, eu me aposentei. E estou Aham. no noturno só com a matrícula, a última matrícula, né? Só no Felipe Guerra, com 30 Uhum. horas. Certo. Então, a partir dessas informações, eu vou lançar uma questão, né? É, Julia, na verdade vão ser duas questões, porque uma vai tocar em Juliana de forma diferente, né? Já que Juliana também atua na EJA numa escola que não é um centro, né? Um centro de educação de jovens e adultos, né? Mas a primeira pergunta é assim: vocês, o que é que vocês acham? A oferta da modalidade EJA via Centro de Educação de Jovens e Adultos, considerando as características, né, curriculares, o formato, vocês acham que é uma boa forma de oferecer a modalidade EJA? Eu acho que porque eu acho que há necessidade desse público ter um lugar só dele, assim. A gente já ouviu no nosso curso de extensão agora muitos relatos de colegas que falam de quando a escola é dividida, da turma de EJA ficar meio que excluída. Quando você está no centro, o foco são as turmas de EJA. Então, é tudo para eles ali. Aquele espaço é deles, os equipamentos são deles, é tudo voltado para eles ali. Diferente de quando você está na escola regular, que você tem que dividir com as outras modalidades e quando tem evento na escola, é como se eles não pertencessem à escola, né, do que os colegas falaram. Então, assim, é super importante que se tenha um centro específico para essa modalidade. É verdade, Márcia. Eu também penso dessa forma. Na nossa escola, lá no Lia Campus, né, a gente tem os 3 turnos. É o centro, realmente. E eu sou do noturno também. E eu percebo que não há muita diferença. Há uma diferença, assim, do público noturno ser aquele público mais velho, que para se trabalhar ainda é melhor, entende? A maioria já trabalha e tem uma vontade maior de cumprir, né, o seu papel, de conseguir cumprir lá a carga horária de terminar o ensino médio. Mas é como você falou, então todos os 3 turnos eles têm o mesmo objetivo. Então acho interessante que realmente a escola centro de EJA realmente seja para isso. Porque quando você tem outra que, pelo menos, geralmente é à noite que acontece o EJA, né? Então eles ficam meio excluídos realmente. Eu acho interessante a forma de atendimento dos centros, porque, assim, é um atrativo para o aluno. O aluno vai fazendo o curso por blocos. Então, ele faz, num semestre, um bloco de disciplinas e, naquele bloco, ele paga todo o curso. Por exemplo, se ele está no bloco B do ensino médio, ele paga física, geografia e matemática. Então, ele tem 10 aulas de matemática por semana, 5 aulas de física e 5 aulas de geografia. Em 20 semanas, ele conclui os 3 cursos do ensino médio.
geografia, física e matemática. Aí ele vai, arranja um emprego, viaja, vai embora para Piripiri, para o Aconcagua, passa 3 anos, 4, 10, entendeu? E aí volta ainda motivado. Ele já pagou 3 disciplinas, ele prossegue. Então, é uma motivação para o aluno. Ele não teria que repetir o segundo período, entendeu? Exato. Ele conclui 3 disciplinas e aí ele vai pagar as outras disciplinas. Eu acho, assim, um atrativo muito interessante e acho que deve continuar assim, sabe? Embora eu compreenda que há uma dificuldade por parte da secretaria de compreender essa dinâmica. A gente vai falando e o pessoal vai achando que é período, que é seriação, e não entende. A gente faz um esforço enorme e é preciso estar lá para poder, assim, ter uma certa experiência com o alunado e compreender essa dinâmica, porque parece que o pessoal não compreende, entendeu? Eles não difícil. compreendem que o aluno ele paga, ele faz o curso da disciplina, né? Acho que eles não compreenderam ainda isso, né? Só levam para o lado do período e da seriação. É como se eles estivessem, digamos assim, olhando para a EJA com os olhos, com as lentes do ensino regular, seria isso? Isso, exatamente. Mais ou menos Não, isso. mas da EJA que funciona numa escola, né? Porque a EJA que funciona na escola, ela é organizada por períodos, né? Não é organizada por bloco, como é o caso dos centros. Sim. Aí, assim, eu confesso que o meu maior temor é que por essa falta de entendimento da secretaria, a gente termine perdendo essa forma de atendimento. Então, eu pelo menos, né, sou uma velha arengueira, já faz tempo que sou uma velha arengueira, entendeu? E vivo assim, em pé de guerra, eu vendo a hora acabar, como assim, já houve muito esforço no sentido de tornar padronizado, porque eu sei que é fácil o SIGEDUC padronizar e atender, mas fazer outra forma de atendimento, organizar o SIGEDUC de outro jeito para os centros, eu sei que é trabalhoso. Mas não há que ser igual. Todo mundo discute que não há que ser igual. Mas eu temo que, por não se entender, se torça para que as coisas mudem, para que fique mais fácil de trabalhar, entendeu? E a gente vai perder muito, eu acho, porque a gente, inclusive, se for analisado o PPP do Felipe Guerra, tem uma pesquisa feita a 800 e tantos alunos, né? E eles foram muito claros em dizer que é assim que gostam de estar na escola. Eu não sei, assim, os outros centros, mas o Felipe Guerra, todo mundo gosta da forma de atendimento, certo? Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Vocês acham que seria possível implementar essa forma de atendimento dos SEJAs nas escolas que não são SEJAs? Porque se é verdade que os SEJAs têm uma forma de atendimento que atende às necessidades e a dinâmica desse público, não tem como a gente imaginar que, sei lá, a curto e médio prazo vão ser construídos tantos SEJAs que absorvam toda a demanda, né, da modalidade. Então, por muito tempo, a gente vai ter que contar com a oferta de EJA em escolas, até mesmo por uma questão territorial, né? O sujeito da EJA, ele sai do trabalho dele, chega em casa, de repente ele quer uma escola perto da casa dele, é muito melhor do que ele ter que se deslocar para outro lugar. Mas, então, assim, certamente nós não teremos a curto e médio prazo, ou talvez até a longo prazo, quem sabe, nós não vamos ter SEJAs espalhados por aí. Mas, diante desse cenário, vocês acham que seria possível implementar o modelo de atendimento dos SEJAs nas escolas? O que vocês acham?
Eu acho que seria possível. Só Juliana. no turno da noite, né? Porque, assim, Sim, diferentemente... claro, porque as escolas têm que de manhã e de tarde oferecer outra, né, o regular. Eu digo isso na turma da noite, na noite das outras escolas. Ou não, né? De repente, numa escola que de repente você possa ter uma sala. Eu estou falando, isso aí não é real, mas pode acontecer. Você ter uma sala liberada, uma sala à tarde numa escola. Eu acho que, Mas, assim, enfim. independente de ser um SEJA ou não, eu acho que esse fenômeno, né, que ocorre agora, de cada vez mais os alunos estão sendo empurrados da escola regular. Eu fui do município, né? Deixei de ser, assim, porque resolvi pedir demissão, até porque nem podia ter 3 matrículas. Mas, assim, alunos que estavam terminando o 5º ano, mas não tinham sido alfabetizados, aliás, 14 anos, né? Foram empurrados para a EJA. E aí o aluno disse, olha, a minha família não vai deixar eu estudar à noite, eu não vou estudar à noite. Então, parou de estudar porque não vai estudar à noite. Então, eu acho que isso é perverso, entendeu? Eles, de qualquer jeito, ou sendo por bloco, ou por seriação, é preciso cada vez mais oferecer a EJA diurno, no turno diurno, no turno noturno também, entendeu? Mas é preciso essa oferta diurna para os alunos, porque eles estão saindo crianças ali, entendeu? Eles estão saindo e os pais não deixam, não permitem mesmo, entendeu? Tem esse problema. Importante, Maria, sua observação, porque no SED, professor... Antenor, dá um corte aí no seu microfone, querido. Por Beleza. favor. A gente percebe, assim, no SEJA, professor Felipe Guerra, um grande número hoje de jovens, né? E esses jovens, a maioria não trabalham. Daí a necessidade de estudarem no matutino e vespertino. Não é tanto que no turno vespertino e matutino, a gente tem o maior número de jovens. O noturno já é mais adultos, são mais adultos, né? Então, essa necessidade de oferecer a EJA no diurno é muito importante. Juliana, Outra coisa que eu acho problemático agora no turno noturno é que, assim, o nível de violência está aumentando tanto que, assim, as pessoas, sinceramente, a escola já conseguiu trabalhar até 9h45, mas hoje não consegue mais, entendeu? Então, assim, eu que teria também, na condição do apoio pedagógico, de estar cobrando que os professores, gente, vão segurar um pouco mais, mas eu própria fico querendo ir embora. Eu vou de ônibus, entendeu? Aí eu digo, puxa vida, eu não posso nem cobrar, porque eu também estou querendo ir embora, entendeu? Tá cada vez mais difícil. Agora, 9h15 já é um milagre os professores ficarem até 21h15, entendeu? Assim, eu estou achando assim complicada essa questão do noturno em relação ao término do curso, que a gente não segura mais. Não segura mais, entendeu? Até 10 horas da noite, nem pensar. Eu não sei o Lia Campos, mas eu não sei se é um fenômeno que ocorre só no Felipe Guerra, eu acredito que não. Ninguém consegue segurar, entendeu? Maria Há José, um né? prejuízo muito grande, porque o noturno só pode ter 4 aulas, né? E não pode ter 5 aulas, e essas 4 aulas a gente não consegue dar essas 4 aulas de jeito nenhum, entendeu? Antenor, você fala, a Juliana estava querendo falar também, depois de você, a Juliana, vamos ouvir, Juliana. Beleza, vou falar, Juliana. Mas fale você, depois a Juliana fala. Pronto. Então, com relação a essa questão da segurança que a Maria já colocou, realmente é muito complicado. Um plano que a gente fez lá, eu acho que a gente até comentou na reunião lá, é o seguinte: a direção na primeira semana de aula, a gente passa os informes para os alunos e a direção passa na primeira semana também dando esse reforço, né? A gente procura sair todo mundo junto
entendeu? Então a gente segura o máximo que puder. Aquela turma que realmente quer ir embora, ela vai sair, mas a gente diz, ó, gente, o horário é esse. Então a gente tenta conseguir, a gente diz que é 10 horas e libera 9h45. Mas assim, para todo mundo sair junto, que a questão da segurança é você aumentar a quantidade de pessoas ao mesmo tempo saindo. Então esse é um ponto que a gente usa lá a nosso favor, entendeu? E aí, Juliana, você estava querendo falar alguma coisa? Não, então, eu não sei se eu entendi direito, mas eu entendi que seria o EJA na modalidade supletivo, né? Como é na. Mas eu acho que deve ter das duas formas, tanto ele sendo supletivo, como é no Felipe Guerra, como é no Dinasti Maris normal. Era isso? Não, é apenas uma pergunta. Se vocês entendiam que seria possível você oferecer em escolas a EJA do mesmo jeito que se oferece nos SEJAs. No SEJA. Não, eu acho que deve ter as duas modalidades, tanto as que é do SEJA, do Felipe Guerra, como a normal também, porque tem muitas crianças, assim, adolescentes que fazem o EJA, entendeu? E eles precisam estudar de manhã, eles precisam ter uma educação completa, não mais reduzida, entendeu? Eu acho que eles precisam ficar todos os anos, e são muito novos ainda. Eu vejo nesse sentido, porque eu dou aula no SEJA, no Felipe Guerra de manhã, vejo que tem muitos jovens novos, e também dou à noite o EJA no Dinasti Maris, e lá não pode uma pessoa muito jovem fazer à noite, a escola não permite. Ele geralmente, os jovens muito jovens, né, adolescentes, eles não deixam estudar à noite, eles botam para o turno da manhã. Por isso que eu acho que tem que ter os dois. Mas lá nessa escola de Dinasti Maris, o turno da manhã é a oferta de EJA? Eu não sei, eu só dou aula lá à noite, mas eu só dou lá, agora eu sei que os jovens não são permitidos, muitos jovens não são permitidos estudarem à noite. Juliana, licença, é porque lá nos outros turnos, matutino e vespertino, não tem EJA, é só à noite, entendeu? Entendi. E o EJA lá à noite, eu acho que não é por bloco, não, é normal. Física, normal, né? É normal. É o EJA seriado, por períodos. Lá é normal, o ano por inteiro. Período. Mas ele acaba que o professor, por exemplo, disciplina de física, o aluno vai ter em um semestre, aí quando ele passa para outro semestre, ele tem novamente, Não, ele vai ter as aulas por ano, não por semestre. Certo. Então, um ano inteiro. Então, em um ano ele faz 2. Cada semestre seria um ano equivalente do ensino médio normal. Ele faz o EJA normal. O EJA lá... Em um ano e meio. Em um ano e meio ele termina o ensino médio. Em um ano e meio, então. Não, em 3 anos. Mas porque realmente... Não existe EJA em 3 anos, não. Ensino regular que é em 3 anos. Isso, o EJA é 1,5 anos, né? É o primeiro ano, sim, o segundo semestre é o segundo ano, e o terceiro semestre é o terceiro ano. É um ano e meio. Um ano e meio. O tempo é o mesmo. O tempo é o mesmo. Tanto faz estudar em bloco, a carga horária é a mesma. E lá no Felipe Guerra, nos centros, você termina o ensino fundamental em 2 anos e o ensino médio em 1 ano e meio. Só que é dado por blocos, mas a quantidade a carga horária é a mesma. Certo? A vantagem dos centros é poder receber esses jovens mais novos no turno diurno, né? Manhã e tarde, que eu acho... Exatamente. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Maria José, Antenor também pode ajudar. O fato ainda que a carga horária seja a mesma, a dinâmica por bloco ela é ainda mais flexível que a dinâmica por período, não é? Nas escolas? Em relação às escolas? Porque, assim, o aluno, se ele der o bloco completo, por exemplo, eu vou dizer ensino fundamental.
Ele eu pode fechar o vou falar do fundamental. ensino fundamental. Isso, ele pode fechar um fundamental, digamos. Vamos pegar Vamos ensino pensar médio. no fundamental. Por exemplo, no ensino médio, ele pode pegar um módulo de física e ele conclui o equivalente ao ensino médio em física em um módulo, não é verdade? Isso, isso Então, mesmo. Não, ele conclui, não é de um módulo, não. Ele conclui o ensino médio de física em 20 semanas, tendo Isso, em um 5 semestre. aulas semanais. Por semana. Então, 5 vezes 20, ele tem 100 aulas de física, e em 100 aulas de física ele faz o curso de física de primeiro, segundo e terceiro ano. Por que ele tem tanta aula? Ele consegue ter tanta aula? Porque ele só dá 3 matérias. Matemática com 10 aulas, física com 10 e geografia com 10. Num semestre, ele tem 20 aulas por semana. Ele não pode ter mais de 20, porque só tem 4 aulas, vezes 5 dias, dá 20 aulas por semana. Fechou, ele não tem espaço para estudar mais em nenhum momento. Mas aí ele tem uma carga horária alta em cada disciplina. São 10 aulas de matemática por semana. Ele tem 200 aulas de matemática para concluir o curso todo de matemática. Sim. Semestre que vem, ele não dá mais essas 3 disciplinas, passa um X, ele não estuda mais essas 3 disciplinas. Sim. Não, a minha pergunta, eu acho que eu não fiz a pergunta direito. Minha pergunta, quando eu perguntei assim, se era possível a gente ter nas escolas a mesma lógica dos SEJAs, era nesse sentido. Seria possível a gente ter nas escolas, né, o sistema de módulos ou o sistema, né, de blocos, módulos não, de blocos que você tem nos SEJAs, vocês acham que seria possível? Seria... Eu acho que seria. Agora, é preciso saber também se consultar os alunos, né? Porque, de repente, não é? Eu não sei se existe uma demanda formativa que se adapta melhor à seriação, e aqueles alunos ali já estão acostumados naquele sistema, eles migram do bloco para a banca permanente, então, eu não sei, é preciso consultar, eu acho que os alunos mesmo, né, assim, se eles gostariam, explicar para eles, mas eu acho que é perfeitamente possível, né? Assim, eu acho que é perfeitamente possível. Eu acho menos complicado, porque você pegar as disciplinas propedêuticas todas, né? Nós não temos recurso profissionalizante. O aluno vai dar português, matemática, história, geografia, ciências, tudo de uma vez só. E nós não, ele pega 2. Olha, o bloco B do ensino fundamental, o aluno passa um semestre inteiro estudando só ciência e geografia. São 10 aulas de ciências, 10 aulas de geografia. Ele tem 2 professores apenas. Eu acho que facilita demais a vida dos alunos, sabe? Porque assim ele não tem os componentes curriculares todos de uma vez só. Um pouquinho de português, um pouquinho de matemática, um pouquinho de história, um pouquinho de geografia, um pouquinho de religião, um pouquinho não sei o quê. É um ensino regular, entendeu? É um ensino regular. Assim, eu acho que eles veem melhor aquelas disciplinas naquele semestre, depois ele elimina aquilo, vai para outro bloco, aí tem mais 3 matérias durante um semestre, eu acho mais sossegado para o aluno. Entendeu? E ele ainda tem a opção, de dizer assim, mas eu estou trabalhando na quarta e eu não quero fazer português, eu não quero fazer matemática não agora, eu faço só português, depois eu faço matemática. Na seriação você não tem como escolher, você tem que vir todo dia para todas as disciplinas. Lá você diz assim, não, esse semestre, mesmo o bloco oferecendo 20 aulas semanais, mas eu não quero fazer todas essas 4 matérias, não, só quero fazer 2. Gente, é outra história, é muito diferente. Na seriação, você não tem como escolher. É um curso regular reduzido, é um curso regular condensado.
Não, Maria José, e outro ponto positivo, né? Ele estando no EJA regular, se ele abandonar, por exemplo, digamos que ele esteja cursando um período que corresponde ao sexto e sétimo ano, né? Se ele, por alguma eventualidade, ele deixar de frequentar, ele vai perder tudo o que ele participou. Já no centro, né? No momento que ele abandonar, ele não vai perder o que ele cursou, né? A disciplina que ele cursou, ele não perde. Digamos que ele está no bloco que ele paga 3 disciplinas, né? Ele pagou só uma disciplina, quando ele retornar, vai estar cumprido aquilo que ele estava cursando, não é? Já se for na EJA, não, ele vai ter que repetir tudo novamente. Zera, né, Josemir? Zera, exatamente, verdade. zera. Então, a proposta assim, é como se fosse a proposta realmente de universidade, né? O aluno pega aquela grade e ele vai pagando, ele pode atrasar o curso, mas ele vai pagando dentro das possibilidades que ele tem. Como a professora Maria comentou, se ele vai e viaja, e quando ele retornar, ele quiser terminar, aquilo que ele pagou realmente já está, aquele crédito já é dele. E no regular, não, né? Nós temos alunos que retornaram esse ano. Eu vou dar um exemplo desse ano mesmo, no início, né? Que tinham cursado disciplinas em 2010. Retornou agora para a escola, a gente foi ver lá no histórico dele, né? As disciplinas que ele tinha pago, né? Ele aproveitou as disciplinas que ele havia pago e continuou a estudar, sem nenhum problema. Colegas, essa dinâmica, né, essa dinâmica, digamos assim, bem movimentada, né, que os alunos da EJA que frequentam os SEJAs têm, o Sigeduc dá conta dessa dinâmica? Dá. Agora, embora tenha muitas falhas ainda, sabe? Porque, assim, às vezes, o aluno, na matrícula, aí o aluno se matricula no primeiro semestre, aí daí a pouco, quando é no segundo semestre, aí ainda consta o nome daquele aluno no bloco que ele já pagou. Daqui que fique legal, vai ser muito, muito chão, porque eles vão acertando à medida que a gente vai fazendo os chamados, né? Olha, tá assim, aí eles vão e consertam, entendeu? Uhum. Eles têm, já tá bem melhor, já foi muito pior, mas ainda tem muitos problemas em relação, às vezes a gente até diz assim, tem uma anomalia com o Sigeduc do SEJA, tem uma certa anomalia, mas é natural, nós começamos depois, muito depois, e agora que a gente vai acertando, mas existe um bocado de problema. Maria José, mas os outros colegas podem ficar à vontade para responder também, eu vou só falar porque Maria já está falando aí. A modalidade EJA, ela se constitui em um módulo próprio, à parte do Sigeduc ou não? Ou a EJA entra no rolo dos alunos, da dinâmica do Sigeduc? Existe 2 portais. Portal Gestão Escolar para os períodos, que é correspondente à primeira à quinta série, que ainda tem 3 turmas na escola, pelo menos no Felipe Guerra. O Lia Campos, não, né? Porque houve uma portaria que proibiu o aluno que não era alfabetizado ir para a escola, tinha que ser através de programa, aqueles programas nacionais. Aí sim, acho que o Lia Campos desistiu e tal, mas o Felipe Guerra ainda mantém 3 turmas de primeira à quinta série, que é seriado, é por seriação. 3 turmas, certo? Esse é por um portal Gestão Escolar. É anual, seriado. São 3 turminhas. Mas é igual. E o resto é por. É igual mas e o resto, ensino fundamental de 6º ao 9º e ensino médio, é portal SEJA. Então tem o portal SEJA. Tem o portal SEJA, é outra coisa. Certo. Então, de alguma forma, ele consegue capturar ou acompanhar essa dinâmica de entradas e saídas. A questão da matrícula,
se o aluno chega no meio do semestre, sei lá, em maio, ele consegue se matricular no SEJA, nos SEJAs? Não, não consegue. Em maio, não. Primeiro porque o Sigeduc não abre matrícula assim aleatoriamente. Abre em 2 períodos. Gente, Aham. eu estou falando, mas vocês podem falar aí. Pode falar, Maria. Abre no começo do ano para o primeiro semestre, não é? Sim. Para o primeiro semestre, e no meio do ano para o segundo semestre começar novas turmas. Mas, assim, no meio do período, olha, se você tem 10 aulas semanais de matemática, se o camarada chegar em maio, ele perdeu quantas aulas de matemática? Mas e se ele tiver um conhecimento de matemática que não foi... Como é que identifica se ele tem ou não tem? Ele pode ter perdido aquela aula, mas Eu sei, mas assim, do ponto de vista da burocracia da secretaria, ainda não inventaram um jeito dele entrar no mês de maio, não. Tudo bem. Não, tudo bem, se ele entrar no mês de maio, olha, se ele entrar no mês de maio, o que é que vai acontecer? A partir do dia 10 de maio, começa a registrar a frequência dele. Automaticamente, quando for consolidar aquela turma, aquele aluno ali vai ter falta de maio para trás, de 8 de maio para trás, ele está reprovado por falta. Então, ninguém inventou uma coisa diferente disso, não, entendeu? Aí fica Não, mas aí a pergunta, me permita, Antenor, a minha pergunta seria o seguinte, os SEJAs, eles teriam condições de vivenciar uma experiência, por exemplo, que possibilitasse esse aluno ser aceito? Porque, né, exatamente pelo fato do SEJA, ele dá conta de uma diversidade de atendimento, né? Olha, eu fiquei pensando o SEJA já teve... Nós já fomos, quer dizer, quando não tinha essa forma assim, olha, os alunos do SEJAS não tinha nem horário para ir para a escola, eles iam no horário que quisessem. Agora, eles não podem, porque eles poderiam dizer, olha, porque assim, eu só posso vir na quinta-feira, então na quinta-feira à noite eu posso, mas na sexta-noite eu já não posso. Então, o ideal seria que o aluno pudesse circular, pudesse transitar nos 3 turnos, como já foi, não é? Como já foi quando era aquele atendimento individualizado, né? Quanto mais se pudesse... Era no formato semipresencial, Maria José? Esse aluno, ele era considerado... Na época em que era possível, esse aluno era matriculado como semipresencial ou não? Não, na época que eu estou dizendo que ele transitava nos 3 turnos, ele tinha um atendimento individualizado. Ele recebia um material instrucional chamado CIT, do ensino fundamental, e CEP, do ensino médio, estudava aquele material e vinha fazer, tinha estudo dirigido, exercício, ele estudava aquele conteúdo e vinha fazer prova daquele conteúdo, em qualquer horário que ele quisesse. Mas não era turmas, salas de aula. Depois foi que se fez um tira-dúvida, e o professor ia para uma sala, tirava dúvida sobre aquele material instrucional. Mas depois, quando começou a formalizar mais, a ser por turma e tal, aí as coisas ficaram mais burocratizadas, entendeu? Aí foi proibido. Que ano que você está falando que era nesse formato, mais individualizado e tal? Em que época era isso aí? Puxa, foi antes Antes do Fundef? De 2000, Que alguém se lembra aí, quando a gente... 98, Maria. 98. Hein? Foi 90. Por aí, Até 98, então. Até 98 ainda existia esse tipo de dinâmica. Foi o período que eu cheguei aqui em Natal, e eu lembro que ainda era esse sistema, certo? 98. Certo, entendi.
Bem, ótimo. Eu vou agora fazer uma outra pergunta e já são 8. A gente acabou não definindo um tempo, né, para nossa conversa. Vocês têm até que horas? Pois é, que eu nem jantei ainda, estou morrendo de fome. Não, eu também não. Acho que Antenor também não, né, Antenor? A gente estava numa atividade. Vocês Não, têm até rapaz, a que gente tem horas? que elaborar 3 provas. Certo. Então a gente pode ficar o quê? Mais Tem que 15 elaborar minutos? 3 provas. Podemos ficar mais 15 Vamos minutos lá. aqui? Tá bom? Pode Tá, ser? pode Bora. ser. Beleza. Mas eu não tenho. Então, Liga o Oi, cronômetro Juliana. aqui. Pronto. Já Deixa eu fazer uma pergunta. Certo, certo. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Nas diretrizes curriculares nacionais, nós temos lá escrito como um princípio, né? É que a EJA funcione através de o que eles chamam de modelo pedagógico próprio. O que é que vocês entendem por modelo quando vocês escutam essa expressão, né? Que está lá nas diretrizes curriculares nacionais? E vocês olham para o trabalho que vocês têm nos SEJAs. Primeira pergunta, assim, é essa, né? O que vocês entendem por modelo pedagógico próprio? E a segunda, que está ligada a essa, vocês acham que os nossos SEJAs aqui no Rio Grande do Norte desenvolvem um modelo pedagógico próprio para a EJA? Eu acho que essa questão do modelo seria a especificidade, né, para aquele grupo. Acho que ela coloca dessa forma, né, Alessandro? Uhum. E se for isso uma proposta, né, eu acho que essa questão do estudo por bloco já enquadraria, né, esse dos centros mesmo. Já iria pensando nessa diretriz aí, de ser próprio para essa ação. E se realmente é efetivado isso aí, eu acho que não, porque a gente não tem uma formação, eu mesmo não tive uma formação, né, para trabalhar com série. Sou da rede desde 2006, mas não tive, nem na faculdade, né? Estou tendo aí com o curso de movimento uma de professores experientes, como você e demais, que já passaram por essa etapa de SEJA e universidade. Mas eu acho que há um esforço, principalmente da escola, do corpo escolar, em mobilizar, né, ações que favoreçam. Mas a gente não tem, por exemplo, material de suporte. Existem livros, existem, mas esses livros são realmente direcionados para esse público? Sim, a gente precisa adaptar muita coisa, entendeu? Então, eu acho que é muito vago a gente dizer, essa diretriz realmente é efetivada, certo? Eu, na verdade, acho assim, e agora está muito pior, sabe? Porque, assim, quando alguém me convida para ir para alguma coisa de base nacional comum curricular, eu tenho me tremo todinha, tenho vontade de cair para trás, porque, assim, tá um horror, uma coisa deplorável, que não tem nada a ver com a educação de jovens e adultos, sabe? Agora mesmo me obrigaram, eu estou dizendo que me obrigaram e eu obedeço, me inscrevi no negócio do ensino médio aí, num curso aí para fazer, mas eu vou morrer nesse dia, porque eu não vou para esse negócio. E assim, eu acho que a gente Maria tem, na José no verdade, um arremedo de ensino fundamental de EJA e um arremedo de ensino médio de EJA. Porque EJA mesmo, a gente não teve o prazer de conhecer algo adequado à nossa modalidade, entendeu? Assim, acho que a gente precisa construir Se você isso for, aí, sabe? precisa construir mesmo. Porque se você for analisar a BNCC também, não tem nada, acho que um pequeno trecho lá, que tem que fala sobre a educação de jovens e adultos, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa construir esse modelo, né, pedagógico que atenda ao nosso público. Eu gosto de falar alguma coisa sobre isso. Acho que esse problema também Juliana. ocorre assim, porque olha só como eles fazem com a gente. Eu sou uma professora que eu sou de artes, né? Eu posso ensinar da educação, do ensino
do educação infantil até o ensino médio e o EJA também. Quando eu sou do município do estado. No estado, atualmente, ainda bem que eu estou só no estado com o ensino médio e com o EJA. Mas já teve épocas que eu tinha que dar aula para o Fundamental 2, para o ensino médio e para o EJA. Como é que eu vou me especializar ou me especificar ou no ensino médio, ou no EJA, ou no fundamental, entendeu? Eles colocam um professor para dar aula em tudo. Daí fica muito difícil para o professor fazer um trabalho voltado para um EJA, por exemplo. Um trabalho voltado para o ensino médio, porque é muito específico cada nível desse de ensino, entendeu? Se eles pudessem dividir esses professores, fulaninho de tal só pega ensino médio, fulaninho de tal só pega EJA, fulaninho de tal só pega Fundamental 2, os professores iam se especializando, os professores iam... tá entendendo o que eu tô falando? Eles iam ter mais tempo. Ganhando experiência, né? Familiaridade. Exatamente, mais tempo, mais familiaridade com cada nível, entendeu? Fica muito complicado um professor que pega Fundamental 2, pega ensino médio, pega EJA, fazer um trabalho diferenciado para cada nível. Ô, Juliana, qual tipo de dificuldade você particularmente encontra para quando você se depara com essa situação? O trabalho, ensino fundamental no ensino regular e o ensino fundamental na EJA. Que tipo de dificuldade você particularmente encontra? Eu acho até isso que eu estou falando mesmo. A gente não tem nem como se especificar. Como vocês estavam falando, não tem uma diferenciação. Às vezes, tanto isso começa da base, dos parâmetros curriculares, tanto isso começa deles, como da gente também. Porque a gente, como professor, a gente não pode ficar só no EJA. Se eu disser assim para o Estado, olha, eu quero ficar só no EJA, porque eu sou especialista em EJA, vamos supor. Aí, eles não vão me deixar assim. Eles vão me botar no ensino médio, eles vão me botar no Fundamental 2. Você está entendendo o que eu estou falando? Não, eu estou entendendo. É muito complicado. Não, estou entendendo. Mas eu acho que eu não fiz entender a minha pergunta, tá certo? Inclusive, talvez tenha a ver um pouco com o que Antenor falou antes. Mas eu quero dizer o seguinte, vamos lá, você é professora de artes, né? Digamos, eu não sou professor de arte, então se eu estiver falando uma besteira, fique à vontade para corrigir, tá certo? Mas, digamos, entender, por exemplo, a contribuição de Leonardo da Vinci para a arte mundial, contemporânea, é algo que tanto o aluno do ensino regular como o aluno da EJA precisariam, em princípio, né, supõe-se, precisariam conhecer, né? Você encontra dificuldade de fazer com que esse conhecimento seja apropriado? Há dificuldades específicas de acordo com o público, ou seja, o público do ensino regular e o da EJA, haveria dificuldades em razão dos públicos ser diferentes? Você sente essa dificuldade ou não? Eu, sinceramente, eu não boto diferença neles. E eu sei que tem, entendeu? Quando eu vou dar aula, eu dou mais ou menos igual aos dois públicos, entendeu? Eu não faço diferenciação, não. Eu dou aula, assim, de acordo, talvez, com a turma, e eu vou junto com a carruagem, junto com os alunos. Agora, assim, eu mesmo fazer um trabalho específico para eles e um trabalho específico outro, eu não faço, não. Tudo igual. Não, beleza. Você faz o trabalho igual, mas você não sente dificuldade. Você não percebe dificuldade. Eu não sinto dificuldade porque eu tenho muito dom para trabalhar com jovem, entendeu? A minha linguagem ou a minha forma de falar com eles, eu me dou muito bem com eles, entendeu? Eu dou aula até para criança no município, já não sou da mesma forma. Já no município eu tenho muito mais dificuldade com as crianças do que eu tenho com os jovens. Eu não tenho dificuldade com os jovens porque eu tenho um dom para falar com eles, entendeu?
Mas dizer que eu faço um trabalho específico para cada um, eu não faço, não. E deveria ter, né? Você acha que deveria ter? Eu acho que sim, né? Porque se de repente você está falando com um adulto, você está falando com um adolescente, eu acho que tem formas diferentes, didáticas diferentes, né? Didáticas diferentes, metodologias diferentes. Mas também eu vou dizer uma coisa para você. Cada série, ou até em cada série, o público é diferente. De repente você tem no EJA uma senhora de 60 anos e na mesma sala você tem um jovem de sei lá, 17. É completamente diferente. Mas você está numa sala só, né? Aham. Antenor, você ia dizer alguma coisa? Juliana, aí me diga uma coisa, o seu componente curricular é artes, aí você dá quantas aulas por semana no EJA? Você precisa de quantas turmas para fechar sua carga horária? No EJA, eu tenho eu tenho acho que 2 vezes na semana ali no Felipe Guerra. Ah, não, eu tenho uma vez na semana no Felipe Guerra e 2 vezes por semana no Dinarte Maris, de EJA. 3 vezes na semana. Entendi. Aí você ainda pega outra escola regular para completar sua carga horária, é isso? Eu tenho, no estado eu tenho 3 escolas, que é o Anísio Teixeira, o Felipe Guerra e o Dinarte Maris, tenho 3 escolas, que são ensino médio e EJA, né? E o município, que eu pego o fundamental 1. Certo. Então eu acho que essa questão que você colocou no início, eu entendi, que você disse que você pega EJA, eu acho que é porque o seu componente, ele tem menos aulas dentro da grade e te obriga a pegar aquilo que realmente aparecer para fechar a tua carga horária. Não é por aí, Alessandro? Não é por Exato. esse sentido que você está falando? Então, se você tivesse... Eu acho que você pensou assim, Antenor da física, então se eu consigo fechar minha carga horária somente no noturno do Lia Campos, que foi isso uma das vantagens que eu vi em migrar para o EJA, porque eu já estava em 2 escolas, eu estava no Padre Miguelinho e estava no Luiz Gonzaga, e ia fechar a turma à noite no Luiz Gonzaga e ia procurar uma terceira escola para fechar minha carga horária. Aí surgiu essa oportunidade no Lia Campos, que eu peguei. Ou seja, de certa forma, para mim, eu me diferencio de você no sentido de que, se eu me dedicar, eu vou fazer um trabalho diferenciado para esse público. Porque eu consigo fechar minha horária em um turno, em uma escola, entendeu? Então, eu entendi aí, eu acho que é isso que você queria colocar, escola, né? Comparado com... E nessa escola você só pega EJA? Lá só EJA. Então é ótimo, né? E consigo fechar minha carga horária, pronto, nesse sentido. Porque o meu componente, ele tem 100 aulas por bloco no semestre. Então, as minhas turmas, as 4 turmas que eu tenho 5 aulas por semana em cada uma. Então, dá 20 aulas por semana. Entendeu? Aí, se artes for 1 ou 2 aulas por semana por turma, você tem que ter mais turmas. Consequentemente, mais escolas, porque uma escola só não concentra todas as turmas, correto? É isso. Então, realmente, você consegue tem um sentido só trabalhar com o público, né? Um público só. É verdade, eu não. Isso. Aí o que acontece? Se eles disserem, nem eu e nem a maioria, vamos pegar uma né? professora de artes e vamos fazer o seguinte, vamos considerar a carga horária dela aqui na escola. Se a quantidade de aula não for suficiente, ela vai ficar desenvolvendo projetos. Então, ela vai cumprir o expediente, mas vai desenvolver projetos. Então, isso é um positivo. Eu acho que seria isso que você está falando. Eu não sei. Eu sei que até para os professores, por exemplo, de física, como você, que só tem aula, por exemplo, de NAT, mas de NAT ele vai pegar ensino médio e vai pegar EJA, entendeu? Tem escolas que você pega vários níveis numa escola só, mesmo você tendo uma escola só. No seu caso, você pegou uma escola que só tem EJA. Você é uma porque exceção. Lá tem muita, é porque lá tem muitas turmas. Entendeu? Então lá o professor noturno, eu acho que quase 80% dos professores só trabalham lá, do noturno, porque consegue concentrar a carga horária. Por exemplo, aí já tem a professora de arte. Realmente a professora de arte trabalha lá os 3 turnos para fechar a carga horária dela. Então tem dia de manhã, tem dia que ela vai à tarde, tem dia que ela vai à noite. Entendeu? Então eu vi essa... Agora, ainda bem que ela concentra lá, né? Aí você
um lugar, aí complica. Ok. Pessoal, já são 20 eu queria só dar 28. uma palavrinha aí Fique à em vontade, Maria relação. José. Aí, só um pouquinho, Maria José. Aí, quando você Alessandro falou acabar, e a você. gente fecha por conta do horário de vocês. Fique à Certo. vontade. Só para dizer assim, que eu encontro uma. Eu não sei aí, os professores que estão em sala de aula, já faz muito tempo que eu saí de sala de aula, mas assim, o que eu percebo dos alunos da EJA, você pode falar de Leonardo da Vinci, você pode falar de Marx, de Engels, mas você pode falar, mas se você der um texto, é um desastre do outro mundo. A maioria não consegue ler textos grandes, não consegue compreender os livros didáticos. Aliás, a gente não tem mais livro didático. Faz 2 anos que a gente não tem nada mais. O Felipe Guerra não tem mais nada. Acabou-se. E o que tinha até o ano passado já estava vencido. Entendeu? A gente não tem mais nada. Então, o professor fica fazendo, assim, uma espécie de uma coxa de retalho. Pega uma coisa dali, sabe? Para dar a sua disciplina. E o aluno, se você utilizar a oralidade, eles compreendem, mas tem um texto que é uma dificuldade nos modos em que eles estão apresentados nos livros didáticos. É muito complicado. Muitas deficiências de leitura, entendeu? Tem gente ainda não merece. Tanto ler texto como fazer dever de casa. Trabalhos extra-classe eles não fazem de jeito nenhum. Mas aí, então, veja só, pessoal, o tempo está contra nós agora, porque a gente poder, um caminho que eu vinha pensando de discutir com vocês era um pouco isso daí, né? Uma das características da EJA é exatamente o fato de receber esse público, ou seja, um público que não tem tempo de, por exemplo, fazer atividade em casa, porque você tem uma galera que trabalha. Você tem um público que tem deficiências localizadas em alguns conhecimentos prévios escolares. Não faria parte do modelo pedagógico próprio da EJA um tipo de organização que acolhesse essas dificuldades? A organização da escola já considerasse isso? É uma pergunta. Eu acho que é preciso considerar essas peculiaridades. Agora, uma coisa que eu acho que, assim, a gente vem tratando a EJA de uma forma muito saudosista, entendeu? Assim, não é mais isso, gente. Olha, eu lhe digo, eu queria que aí, Márcia, que trabalha, Juliana, que trabalha no Felipe Guerra, me dissesse se é verdade mesmo, mas, assim, os alunos mais responsáveis são os alunos que trabalham durante o dia e estudam à noite. Eles cumprem mais os deveres. O problema, assim, são os que não têm nada, os que não... Gente, a gente dizer que o aluno da EJA é o aluno que trabalha, isso é quase uma piada. O aluno não trabalha, gente. O aluno não tem nem projeto de vida. Eu, assim, tenho medo de dizer isso na frente de Liz, que é capaz de ela dizer de novo outro desaforo a mim. Mas é uma realidade, gente. Você tem toda a razão, assim, Maria José. Eles não têm um projeto de vida. Se você falar para eles não de tem, Enem, também não se você falar para eles de Enem, isso daí é coisa de outro mundo para eles. Não, para eles isso não é para eles. Eles mesmos. Vamos oferecer alguma coisa, porque senão a gente vai ficar chamando a ronda escolar para resolver o problema, entendeu? E a gente pode fazer outra coisa na escola, entendeu? Esses alunos não são esses alunos que a gente diz isso, EJA são alunos que são trabalhadores, não sei o que lá. Gente, isso não existe mais. Entendeu? Os alunos trabalhadores do Felipe Guerra são os alunos da noite, são os alunos que mais frequentam a escola, que mais vão para lá. Os que não estão fazendo nada é os que mais dão trabalho a gente. É os que mais faltam, é os que menos têm compromisso, entendeu? Esse é o porque problema. Minha realidade, Maria, é do noturno, para mim, realmente, esse é o maior problema.
A Diga, realidade do Lia Campos, para mim, é o noturno. Então, eu tenho ainda esse público, acho que mais de 80% é esse público mais responsável. Eu tinha o primeiro semestre de 2019, o primeiro semestre, tinha 40 alunos. E eu tinha aula lá, a gente começa às 7 horas em ponto, né? Começa de 6h45, tem o lanche deles. E eu estava assim com uns 35 alunos na sala, e até 7h15, começou a chegar a gente, eles paravam. Quando você percebia que estava lá, pedia licença para entrar. Então, eu não vi isso em escola estadual nunca que eu trabalhei. Uhum. Então, para você ver o respeito que eles têm ao professor, né? Aí já lá mesmo, durante o dia, já não é desse jeito. Professor, porque no diurno a realidade é diferente. Entendeu? A realidade Isso, não, eu sei. Eu trabalhando lá, eu sei disso. Eu ia fazer uma pergunta. Eu acho que tem todos os públicos. Eu acho que tem os que trabalham, os que não têm perspectiva de vida. Eu acho que tem todos, é bem misturado, sim. Mas, Juliana, a maioria, Juliana, do público diurno, eles são jovens que não estão fazendo nada São mesmo. jovens, exatamente. E não tem perspectiva de vida, viu? Porque eles não pensam em nada. Quando eu estava dando aula, eu sempre gosto de ficar levando coisas para ele. Não só da minha disciplina, mas coisa. Eu vejo um concurso que eu vejo que dá para eles, eu pego e passo o link. Eu sempre estou passando o link de, eu vejo um emprego, alguma coisa, aí eu passo o link para eles. Porque eles não têm perspectiva de nada. E outra coisa, eles estão esperando o encaminhamento. Eles têm que... Eles não têm perspectiva nenhuma. Deixa eu fazer uma pergunta. Maria José, você fez uma menção antes, lá no início da tua fala, de que havia, lá na escola havia sido feita uma pesquisa com 880 alunos, né? Isso, eles haviam participado. Nessa pesquisa, vocês conseguiram ter alguma pista, algum sinal, enfim, alguma luz sobre o porquê dessa falta de perspectiva deles? Não, veja bem, nós fizemos a pesquisa em 96. Em 1996? Entendeu? Foi o PPP inicial. Ah, tá. Então, assim, fica difícil hoje você ter, porque as coisas estão piorando ainda mais, não é? Assim, muitos alunos, eu acho que os alunos mais da manhã e da tarde, eles adoram a escola. Ali tem a tribo deles. Tá lá, eles vão se encontrar, adoram ficar lá. Mas a escola não encontrou ainda algo assim que, do ponto de vista pedagógico, que os encantasse, sabe? É isso que falta para ver se eles vão, porque, sinceramente, gente, a gente não pode nem dizer. Faça alguma coisa que vocês... esse país do jeito que está, entendeu? Do ponto de vista do trabalho, da realização profissional, é muito complicado você estimular os alunos. Tem gente aí com doutorado, com a cuia na mão, entendeu? Então, assim, é complicado. Agora, então, esse encantamento, a gente tem que encontrar uma forma de ter na escola algo muito bom para que eles gostem de ir para lá, certo? Uhum. Além do que, entendeu? Eles vão, tem os colegas e tal, mas eu acho que falta esse encantamento que a gente não sabe, porque a gente já perdeu também um pouco o encantamento, né? A gente... complicado, né? Mas a gente precisa descobrir que escola a gente pode construir para esses alunos. Josimeire parece que está querendo falar. Está querendo falar, Josimeire? Não, é porque a pesquisa, Maria José, acho que foi feita em 2006. Não? Foi em 96? 96 não, foi 2006. Olha, são sinais dos tempos, vão perdoando aí. A velhinha já está com 71 anos, quase. Foi 2006. Alessandro, foi naquele curso lá do IF, Alessandro, foi em 2006, não foi? Certo, 2006, tá beleza. Foi ali que a gente fez a pesquisa e fez certo. o PPP.
a partir daquela especialização. Aham. Entendeu? Pessoal, a gente já está fez ultrapassando o tempo, aí eu tô assim, tô na mão de vocês. Se vocês quiserem continuar, a gente continua. Se vocês quiserem encerrar, a gente encerra. Aí eu queria encerrar, que eu tô com fome. Tá certo, Josimeire, não tem problema. Mas aí é com vocês também, eu faço sacrifício. Se vocês quiserem, a gente também pode pensar um outro momento, daqui a umas 2 semanas, para a gente aprofundar um pouco mais isso, se vocês toparem. Não tem problema. Agora sim, né, Maria José? Nós estamos tão sobrecarregados. Porque Nem fale, criatura. Eu tenho um evento dia 4 de novembro, e, aliás, vocês estão convidados, hein, convidadas a participarem. Nós temos um evento de 4 a 6 de novembro, o 6º encontro EJA em Movimento. A gente vai ter várias mesas, relato de experiência, enfim, gente bacana. Sim, Alessandro, eu queria até falar sobre isso. Esse momento, você conseguiu atingir o que você estava querendo atingir? Eu estou começando a atingir. Está começando? Estou começando. Então, se essa discussão você ainda não curte... Não, sabe o que é, Josimeire? É o seguinte, é porque, na verdade, o primeiro semestre desse ano, eu fiquei meio, como é que eu digo, meio constrangido de chamar os colegas para a gente estar fazendo uma discussão, porque eu não tinha dimensão se seria adequado a gente ter um negócio desse assim, grupo focal assim, entendeu? Muito complicado. E ainda está sendo complicado porque os tempos dos colegas não batem mesmo, é complicado, cada um está em alguma coisa. O meu tempo é complicado também, né? Eu estou com disciplina, eu estou com orientação em graduação, orientação em pós-graduação, coordenando o curso, coordenando o evento, enfim, está complicado também para todo mundo. Mas eu estou começando a ter o que eu gostaria, né? Mas... Alessandro, eu acho que a questão vai se complicar para nós, porque, assim, você sabe que há uma ação convocatória para que a gente retome as atividades remotas, e o final, entendeu? final do ano está chegando, né? A gente sabe que a escola precisa, de alguma forma, a gente precisa se movimentar, porque daqui a pouco, se o ano que vem todinho a gente não estiver na escola, a escola não vai existir mais. Isso aí é uma verdade. Agora, é uma tragédia. Como é que a gente vai chamar esses alunos? A gente não fez atividades remotas, não foi porque a gente é um bando de vadio que quer passar o ano sem trabalhar. Não é isso, gente. É porque não consegue. Os alunos não foram nem pegar o kit de alimentação. Nós temos 1.400 alunos, Alessandro, e só 500 depois de não sei quantas semanas de... Até o carro do ovo, eu acho que fez anúncio lá, e não foi ninguém buscar o kit de alimentação. É séria essa situação. Como é que esses... imagine Juliana. Juliana. Eu nem lhe conheço, Juliana. Você trabalha no colégio, mas é de manhã. Entendeu? Como é que Juliana vai dar atendimento remoto do Anísio Teixeira, de não sei quantas salas, do Djalma não sei quem, mas não sei quantas salas, se esses alunos não aparecem? Entendeu? Aí, assim, a gente daqui para frente vai ter que fazer não sei o quê, um milagre. Para o ano todo, esses alunos ficaram assim, sem atendimento, e de repente, por obra e graça do Espírito Santo, eles vão fazer atividade remota. Meu Deus! Eu não sei o que a gente vai fazer. E agora vai ter que dar um jeito. Maria José, em outra escola, que é, no caso até o Dinarte, eles estavam fazendo o Google Sala de Aula, né? Aquele Google Sala de Aula. Mas, assim, cada sala de aula do Google, a gente tem uma média, assim, de 4 alunos. E tem salas que não tem aluno nenhum, entendeu? Então, assim, é complicado, porque eu acho que nem os professores estavam preparados, e muito menos os alunos, né? Aí eu fico me perguntando como é que vai ser o próximo ano. E eu fico me perguntando também, Maria José, aonde estão esses alunos agora? Porque eles não trabalham, isso é certo, a maioria. E o que eles estão fazendo? Eu acho que estão dentro de casa, bom, enfim. Estão viajando, olha, o diretor tem feito, com essas histórias de chamar os alunos para ir buscar os kits, aí eles estão sabendo, olha, eu estou no interior, eu viajei para o interior, fulano de tal vai apresentar aí.
minha identidade, vai pegar meu kit de alimento, porque eu não estou aí, eu estou na casa da minha avó, em São Gonçalo, não sei de quê, Menos mal, em então, Santa... tô tranquila Muita agora. gente vai... É Sim. isso. Pegou? É isso. Só, assim, a gente não sabe o que será da vida da gente a partir dessas últimas exigências da secretaria. A gente tem que apresentar serviço. Eu não sei como a gente vai conseguir, certo? Aí eu acho que a gente vai enlouquecer, não sei o que é que vai acontecer não, entendeu? Mas vai ter que ter aluno e tem que ter atividade remota. Nas outras escolas estão cogitando que no próximo ano vão ser 2 anos em um. É o que está se dizendo. É que no próximo ano vão ser 2 anos em um. Vai ser esse ano que passou mais um, como se fosse um supletivo, entendeu? Isso na escola normal. Eu sei, mas é presencial. O grande problema é esse. É presencial. Não se sabe se vai ser presencial. E remotamente é cada vez mais precária a situação, gente. Eu acho que remotamente só se eles tivessem uma preparação com a gente, né? Que não foi feito. Se desde o início eles tivessem botado logo o pano para manga e tivessem dado eu acho, não sei, um curso para a gente, né? Enfim. Não é a gente que precisa de curso. São as condições concretas, materiais e objetivas desses porque tem um problema que é eles terem acesso a banco, porque plano de dados, né? Banda larga e tudo mais, né? É verdade. Também tem isso. Bom, mas pessoal, olha só, deixa eu só falar uma coisinha. Tava tendo aulas pela televisão, né? Tanto a Prefeitura de Parnamirim como eu acho que, se eu não me engano, a Prefeitura de Natal estão colocando as aulas pela televisão. Eu achei que uma ideia maravilhosa, porque, tudo bem, o aluno não tem internet, não tem computador, mas todo mundo tem televisão. Aí, o que acontece? Muitas pessoas lá da Secretaria Municipal ficaram contra essa atitude, porque não pode obrigar o aluno, porque tem aluno que não tem televisão, porque não vai atingir 100% dos alunos. Poxa, sinceramente, o que eles querem? O que eles querem? Não, tipo olha, assim, o que eu acho mais complicado, Juliana, é que eu assisti algumas aulas. Sinceramente, me deu vontade de começar tudo de novo. Não sei de nada. Tudo complicadíssimo. Conteúdo de matemática de 9º ano. Não dá para ser desse jeito, entendeu? Não tem nada para a EJA, gente. Alguém sabe dizer? Tem para a EJA? Tem, não, né? Não tem para a EJA, tem para os ensinos normais. Eles estavam começando a fazer, mas tem muitas pessoas contra da secretaria, entendeu? Eu sou uma pessoa que sou a favor. Poxa, todo mundo tem televisão em casa. Porque não vai atingir os 100%, tem que atingir 100%. Eu digo, não atinge 100% nem quando é presencial. Nem quando é presencial. Aí que agora atingir 100%, não, começa com a televisão mesmo. Porque não pode exigir que os alunos... Exige, não tem a televisão? Eu não sei não, viu? O governo, eles estão tentando arranjar meios, mas todo mundo dificulta. E nesse caso, são os próprios profissionais da secretaria. Eu fiquei sabendo do município, um monte de gente da secretaria do município contra as aulas pela televisão, porque eles não querem que se exija do aluno, porque nem todo aluno tem televisão. Eu acho que 95% dos alunos têm televisão. Mas porque a televisão não é só para uma pessoa, tem outras pessoas que querem assistir na casa. Eles sempre vão arranjar um defeito, né? Mas o que está acontecendo é que o governo está tentando uma alternativa, tá entendendo? E é isso. Não dá para agradar todo mundo, né? Complicado. É isso aí. Pessoal, vamos encerrar por aqui, ou não? Maria José quer continuar? Vamos. Não, fica à vontade. Não, vamos encerrar. Eu só acho assim, muito abstrato, muito longe essas aulas da realidade dos alunos. As aulas que eu assisti ali, muito distante. Só isso.
Beleza. Então, olha, eu quero agradecer imensamente a vocês por terem participado, tirarem aí quase 2 horas da vida de vocês hoje, já corrida, para poder colaborar com esse trabalho. A gente vai fazer outros grupos focais. Eu vou avisar vocês por dever de ofício e para ter a consciência de que avisei, mas vocês podem ficar muito à vontade, como certamente acho que vocês ficaram, né, para dizer sim, também podem ficar muito à vontade para dizer não, se vocês não puderem, tá certo? Mas eu vou ficar sempre avisando. Beleza, Alessandro. Eu tenho que fazer esse trabalho, não tem para onde, tá bom? Então, quero agradecer eu contribuo, sim. Valeu, muito obrigado e divulguem aí o 6º encontro do Age Movimento. A gente tá. Eu vou mandar para o zap de vocês a página, o link da página. Não sei se eu já mandei, mas enfim. Se eu não mandei, vou mandar, tá bom? Muito obrigado, Juliana, Maria José, Antenor, Josimeire, Cosme. Fiquem bem, se cuidem. Até uma próxima vez. E Márcia? Márcia já foi, Márcia já saiu. Foi? Tá. Foi. Tá, professor. Então, boa noite e tudo de bom para você. Um beijo, boa noite. Obrigado. Obrigado, Cosme. Depois a gente se fala, tá bom? Professor. Ok. Tchau, boa noite. Um abraço.